Olá, sou o Juliano Alcântara, CEO da Prospere Desenvolvimento Humano, e estou novamente aqui dando continuidade ao projeto de entrevistas com profissionais que possam nos contar um pouco sobre a sua história e que a gente possa usar de pano de fundo o desenvolvimento humano, entendendo o que as pessoas fizeram e de que forma fizeram para alcançar os seus sonhos, as suas realizações. Hoje estou aqui com o Álvaro Ehlers, que é especialista, engenheiro no ramo de ar-condicionados, exaustores e também ventilação. Obrigado, Álvaro, primeiro pela sua gentileza de conceder essa entrevista para a gente. É uma satisfação conversar com você, já que temos aí uma amizade de quase 10 anos, não é mesmo? Fato. Obrigado pela sua presença. Bem, obrigado pelo convite, Juliano. É um prazer estar aqui com vocês e tendo aí a oportunidade de contar um pouco da história de vida, né? E dividir essas experiências com todos, né? Que eu julgo que é sempre um momento de aprendizado, né? Uma troca de experiências é algo muito bacana. E faz muito sentido o que você disse, porque quando a gente compartilha a respeito das nossas experiências, simplesmente a gente quer mostrar para as outras pessoas que somos também humanos, seres da mesma espécie, então que a gente tem as mesmas dificuldades, alguns mesmos desafios. Se a gente olha para o mapa de vida, temos nossa família, temos o lado profissional, espiritual, financeiro, lazer e por aí afora, e cuidar de tudo isso requer uma série de habilidades. E eu gostaria que você contasse para o público, né, para que eles conheçam um pouco mais a seu respeito, da sua trajetória profissional recente, do que já construiu, de alguns projetos, pode ser? Perfeito. Eu tenho há alguns anos já trabalhando com ar-condicionado e ao longo dessa história de vida, a gente foi também agregando novos conhecimentos. Tá? Então, começou com ar-condicionado, daí foi para a ventilação e foi para a exaustão, né? Que são ramos mais específicos. Então, quando as pessoas falam de ar-condicionado, normalmente pensam em ar frio. E não se trata disso. Ar-condicionado é ar sob uma determinada condição. Ótimo. Então, a gente pode condicionar ou a esfriar ou a aquecer, ou no caso de ventilação e exaustão, de como você renovar o ar do ambiente com uma determinada finalidade. Perfeito, certo. Por exemplo, estamos num café e aqui nós temos uma cozinha. Né? A cozinha é importante que eu tenha uma retirada de ar, que dá cocção de alimentos, e uma renovação para o conforto dos funcionários. Então, isso é só um exemplo de coisas que a gente faz, que não necessariamente a pessoa imagina o ar-condicionado. Não, Sim. Ele vai um pouco além disso tudo. E nós, curitibanos, pensamos no ar-condicionado para esquentar, muitas Pra vezes, esquentar. né? É verdade, e essa sua explicação esclarece bem do que se trata o seu ramo. E quando que você começou com essa empresa e como que tocou ela? Foi por quanto tempo? Foi bastante interessante. Eu entrei no ar-condicionado por acaso, isso em 1993. Uau! Né? E, na verdade, eu tinha trabalhado em indústrias e aconteceu de uma oportunidade de ir lá lidar com ar-condicionado. Né? Entendi. Então, trabalhei alguns meses numa empresa, abri minha primeira empresa, não prosperei com ela, Sim. voltei a trabalhar de empregado. Ok. Aí, no ano de 2000, eu abri minha empresa, com a qual eu fiquei até final de 2013. Como é o nome da empresa mesmo? A empresa, na época, chamava-se Tempo Brasil. Entendi. Ainda existe no mercado, mas Perfeito. está com o meu ex-sócio hoje. Entendi. Né? E olha só que interessante, quero que você continue nessa linha, que para muita gente que está nos ouvindo, algumas vezes pensa assim, as pessoas que tiveram sucesso e que estão hoje no topo, elas começaram e já prosperaram. Então você acabou de nos dizer aí que, já tive uma empresa e naquela não tive tanto sucesso. Isso é importante deixar claro que muitas vezes acontece isso mesmo, né? Não, de fato, é uma batalha constante. Né? Então, nós iniciamos um projeto lá em 2000, inclusive tive troca de sócio em 2003, né, para 2004. Aí recomeçamos a empresa também, com altos e baixos que qualquer empresa tem. Fizemos obras interessantes, obras importantes. E daí conquistamos clientes bem expressivos. Né? Perfeito. A nossa empresa, em 2007, 2008, fez a obra de ar-condicionado do Shopping Palladium. Sim, né? olha. E na época também adquirimos alguns clientes bem interessantes, como Expert Beauty, Lady Lord, o Madeiro, né? E isso na área de comércio.
Tá. Em indústria, estivemos com a AM do Brasil, fizemos serviço na Renault, enfim, tínhamos um portfólio bastante amplo, né? Ótimo. E o que nos deu, como eu diria, cancha, né? Tá. Para ir para novos desafios e avançar nessa área toda. E eu sei que toda essa história que você já concluiu, digo concluiu porque recentemente, num bate-papo de café, você me contou da história recente de que você tomou algumas decisões e que eu queria que você contasse para o nosso público como foi tudo isso. A tomada de decisão mais interessante e mais diferente foi ter um ano sabático. Né? Uau. Então, 2014 foi o ano em que eu parei tudo para me dedicar a uma atividade nova, que foi aprender um idioma, e no meu caso foi o idioma alemão. Né? Que não é simples, pelo que eu imagino. Exige um bom tanto de fosfato para queimar. Gostei. Então, e aí? em 2014 eu botei como objetivo de vida ir para a Alemanha, o que eu ainda não realizei em definitivo. Né? Ok. Mas o teu objetivo é ir, em definitivo, morar lá. O meu objetivo, a princípio... Quando você decidiu, era isso. Né? Perfeito. Mas você já esteve lá, a visita daí? Já estive lá mais que a visita. Né? Eu estive lá 7 vezes nos últimos 3 anos e meio. Olha. E 2 vezes eu fiquei lá por 45 dias fazendo curso de alemão. Olha só. Então foi muito interessante, porque em 2014, em poucos meses, eu consegui me preparar o suficiente para ir lá, enfrentar o desafio de passar 30 dias lá estudando. O que você atribui, assim, esse nosso bate-papo, um dos objetivos dessas entrevistas, é que o público possa ter, assim, os insights, umas dicas, alguma coisa que ele possa ter de valor nas conversas que a gente promove. Quando você toma uma decisão como essa, eu acredito que requer um quê, assim, né? Uma grande parcela de coragem, de determinação. Como é que você representa uma habilidade ou uma virtude que você tem para fazer um feito desse? Olha, na ocasião, eu penso mais que foi coragem, mais do que qualquer coisa. Né? Porque o que normalmente as pessoas pensam é você chegar num ponto da vida e estar estabelecido de uma maneira ou outra. Né? E eu rompi com tudo aquilo. Tanto que naquele momento, enfim, de 2013, eu saí da minha empresa para esse voo solo. Tá? Então, 2014 foi o ano sabático, foi realmente parar tudo e dedicar só ao alemão. Né? Então, eu saí do zero de conhecimento. Em outubro eu estive lá, fiquei 1 mês estudando, depois fiquei mais 15 dias de turismo, né? E praticando as habilidades que conseguiu. Que o turismo também permite que você pratique, né? Quando você está no país origem do idioma, não é? Eu li uma frase que eu gostei, né, esses tempos, que quando a gente aprende um novo idioma, não é aprender a dizer as mesmas coisas que você já sabe em um novo idioma. Você se abre para o mundo, você vai aprender uma nova cultura, são N novas possibilidades. Né? Então, eu consegui isso em 2014. Claro que aprender um idioma, em 1 ano, a gente aprende fundamentos do idioma. Né? Precisa depois um pouco mais, tanto que eu estudo até hoje e estou sempre renovando e procurando praticar. Porque isso que vai fazendo a excelência, isso leva um determinado tempo. A excelência depende de disciplina, né? Você fazer constantemente algo. Muita disciplina, sabe? Com certeza. Como um exercício físico, então, no caso, para mim, o desafio foi aprender um novo idioma. Enfim, é a disciplina. O que eu gostaria de acrescentar é que é um prazer imenso você estar em outro país, numa outra cultura, com outras pessoas, e você se comunicar com eles, né? Te entenderem. Às vezes você tem dificuldade, mas vamos lá, você está lá e o pessoal percebe que está se esforçando e te dá ajuda para progredir. Então é algo que eu acho muito bacana. Me conta o seguinte, uma curiosidade. Eu ouço, né, não tenho familiaridade, mas eu ouço que o povo alemão, eles têm algumas características. E uma delas é ser bastante assim, estudiosos, ou pelo menos irem bem a fundo
quando se trata de projetos, de investimentos. Isso, eu estou certo na minha afirmação? Eu gostaria de que você falasse um pouco a respeito das relações que você acabou tendo por lá. Do que eu percebi, né, e baseado na minha experiência, foi muito interessante perceber o quão metódico o alemão é. Né? Já me chamou a atenção porque lá em outubro de 2014 eu fiquei na casa de uma senhora. E a questão de horário para eles é tão ou mais rigoroso quanto é para o inglês. E isso para mim foi um choque, eu não imaginava. Entendi. Né? Então, mas essa seriedade de horário é um exemplo de uma característica que se aplica em tudo. Né? Talvez isso explique até como funciona a sociedade e o país, pela seriedade com que eles levam qualquer coisa. Entendo. Sabe? Qualquer coisa. Então, se um alemão se propõe fazer alguma coisa, ele é incrível, ele tem um poder de concentração também, ele abaixa a cabeça, vai lá, faz e alcança o objetivo. Sim. Ele não desvia o foco, isso me chamou a atenção. Ele segue sempre em frente em função daquilo aí. E por que eu faço esse tipo de pergunta e me vale muito assim da tua experiência por conta disso para confirmar? Porque eu acredito que a gente vai ser assistido por diversas pessoas. Perfeito. E muitas delas possam estar procurando, por conta de ser um programa da Prospere que fala de desenvolvimento humano, das pessoas quando buscam algo melhor para elas, elas conseguirem encontrar caminhos. Perfeito? Algumas ferramentas, algumas dicas, alguma coisa que possa falar, puxa vida, vou dar atenção a isso. Nós poderíamos afirmar, e queria que você tecesse alguns comentários sobre isso, que enquanto brasileiros, né, nós temos algumas características enraizadas de que, puxa vida, se requer muito esforço, não sei se eu quero. Espero que chegue feriado de uma vez porque eu quero descansar. Então nós temos realmente uma característica mais de festa do que de labuta. E talvez nós possamos tirar esse insight, falar, puxa vida, se eu estou querendo criar algo novo, algo próspero, algo que de fato se estabeleça, eu deva me conscientizar, e aí eu falo do agir consciente bastante, né? Então me conscientizar de que eu preciso me modelar e pegar umas referências como os alemães, mas nós temos aí infinidade de referências, mas pegar essa referência para que eu possa me pautar realmente, falar, opa, exige aqui a minha disciplina, a minha orientação, minha concentração. O que você tem a dizer? Eu percebi, inclusive quando estive lá, né, muitas vezes eu dizia que eu era engenheiro, né, e as pessoas lá, uma pequena parte da população tem terceiro grau, em torno de 15% a 20%. É verdade, o resto não tem terceiro grau. Curioso. E eles vivem de uma maneira muito confortável com isso. Né? Um técnico é tão bom quanto um engenheiro. Né? Claro que tem alguma particularidade da profissão que diferencia. Tá. Mas quando eu comentava, eles achavam isso o máximo. Né? Ok, então prova que eu também tive um esforço pessoal para atingir algo que nem todos lá, mesmo lá, alcançam. Né? É um curso superior, como eu disse, não é para todo o povo lá. O que me chama a atenção deles é o fato de que eles seguem regras, se organizam em função de algum objetivo, não interessa qual seja. Né? Eu tive uma professora de alemão que em 2015 ia fazer um ano sabático também para aprender espanhol. E ela ia passar o ano inteiro no Chile. Olha só. Né? Ela era mais nova, ela tinha na época uns 27, 28 anos, mas é interessante isso, faz parte da cultura do europeu, e eu tive muitos amigos naquela turma. Imagina. Né? Tanto, é muito curioso, europeu, no caso italiano, espanhol, romeno, português, né? Que para eles é um processo natural parar por algum momento para adquirir uma nova habilidade. Olha só isso, que fantástico. Então isso é muito bacana, sabe? E eu trouxe isso comigo, né? Tanto que quando voltei, aí além do alemão, eu procurei também me especializar em algumas outras coisas, em dedicar algum tempo profissional para dar outros rumos. Claro, né? Claro. Para não ficar parado no que sempre fez, né? Não ficar no passado. E a especialização se trata disso, não é, Álvaro? De você se aprofundar a respeito de um determinado assunto, uma determinada área, para que, sim, faça a diferença, porque caminhei já um bom tempo a respeito disso. Perfeito. E as pessoas, certamente, que necessitarem de profissionais como você, vão te procurar.
por conta dessa sua capacidade, do teu know-how e da especialização que você tem. E para a gente findando esse nosso bate-papo, o que de mais proveitoso, entre outras coisas, foram várias, me chamou muita atenção essa situação de que você colocou. Dar-me um tempo para desenvolver uma nova habilidade. Perfeito. E que isso, né, quando se fala em ano sabático, parece que é uma coisa assim, meu Deus do céu, não vou fazer mais nada da vida, só vou aprender aquilo lá. Não é necessariamente isso para não ser utópico, né? Falar, vou largar tudo e fazer isso. Aconteceu contigo na questão profissional como decisão. Mas eu acredito que o que fica para todos nós aqui é de fato trazermos assim, a luz para que possamos decidir. Ok, daqui para frente, qual é a habilidade que eu quero desenvolver, o que eu necessito desenvolver, o que eu preciso desenvolver para aquilo que eu quero construir? Porque de repente eu quero ser professor, mas eu não tenho uma habilidade de falar em público ou de orientação. Eu quero ser mecânico, mas eu mal entendo da máquina e por aí vai, não é mesmo? Faz sentido isso que eu digo? Faz totalmente sentido, sabe? Então, uma das coisas que eu aprendi, inclusive até em conversa que nós tivemos lá no passado, né? É onde eu quero estar daqui a X tempo. Sim, né? sim. Planos de mais longo prazo, porque um sonho é só um sonho, mas um sonho com uma data vira uma meta. Olha aí. E aí a gente procura com isso atingir. E outra coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que é importante a gente, às vezes, comentar com as pessoas ao nosso redor, as pessoas que sejam significativas para nós, né? Os nossos sonhos, né? As nossas metas. Até porque isso assume assim, um compromisso. Sim, sim, né? sim. Então, eu coloco uma meta, eu coloco um prazo, Perfeito. eu assumo um compromisso perante uma comunidade. Certo. Né? Uhum. E isso pode servir de incentivo no momento em que todos nós somos humanos, né? Nós temos momentos de mais euforia ou de menos ânimo. Opa, eu vou cumprir aquele objetivo. E aí, tocar o barco para frente. Excelente, Álvaro. Eu fico muito grato novamente por você ter aceitado esse convite e que a sua contribuição foi de grande valia. Espero que tenha sido gratificante para você também participar e que nós possamos fazer novos cafés, novos bate-papos, porque é sempre bom conversar contigo, eu aprendo bastante. Faremos, com certeza faremos mais vezes. Eu agradeço a oportunidade, espero ter contribuído com alguns dos nossos ouvintes aí para que eu tenha dito algo significativo. Agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Prospere. Prospera. Abraço. Prosperemos. É isso aí. Obrigado.